Fala galera, mais uma aula aqui, ó. Dessa vez o tema vai ser sobre queda livre. Você ainda que não se inscreveu no meu canal, se inscreve, eu Estude Mais Física e visita o nosso site que você vai ter conteúdos lá, aulas divididas por conteúdo. É o www.estudemasfisica.com. Vamos embora para essa aula sobre queda livre. Percebe o seguinte, queda livre nada mais é que um movimento particular de um movimento que você já estudou, que é o movimento uniformemente variado. E aí, você deve lembrar o que é o movimento uniformemente variado. É um movimento que tem uma aceleração só que constante, ou seja, a velocidade dele está variando. Já na queda livre, você tem essa aceleração constante, que a gente acaba falando que é a aceleração da gravidade. Se ele tem uma aceleração constante e a velocidade vai variando, esse é um movimento uniformemente variado. Então, a gente vai aplicar aqui exatamente as equações do movimento uniformemente variado. Mas antes, para ser um movimento de queda livre, a gente precisa estudar o seguinte. Desconsiderar o efeito da resistência do ar. A gente sabe que a resistência do ar, ela influencia na queda dos corpos, tá bom? Então, a gente vai desconsiderar o efeito para ser uma queda livre. E o segundo é que o tempo de queda não depende da massa do corpo que você está soltando. Então, para isso, como não depende da massa, a gente não usa a dinâmica, usa apenas a cinemática. Então, independe aí qual corpo você está soltando, já que os corpos estão sendo acelerados pela mesma aceleração, ou seja, a gravidade. Então, vamos lá. Aqui está uma representação da Torre de Pisa, né, que a história famosa que Galileu fez esse experimento. Cuidado, que isso é apenas história, tá bom? O experimento que Galileu utilizou foi um plano inclinado para descrever esse movimento. Num plano inclinado, corpos soltos ali no plano inclinado, ele vai ter uma aceleração também constante e a gente pode estudar do mesmo jeito que a gente vai estudar aqui. Então, vê só. Vamos descrever matematicamente. Quando você solta um objeto, primeira coisa para ser queda livre, a velocidade inicial dele tem que ser zero. Então, ele tem que ser solto, né? Não jogado. Se for jogado, vira um lançamento vertical para baixo. Lembrando que queda livre, ela vai acontecer na vertical em apenas uma dimensão. Velocidade inicial igual a zero. Ó, se a aceleração da gravidade for aproximadamente, a gente considerar 10 metros por segundo ao quadrado, você vai ter que, depois de 1 segundo, a velocidade agora vai ser de 10 metros por segundo. Depois de mais outro segundo, no caso 2 segundos, a velocidade agora vai ser de 20 metros por segundo. Vamos supor que o solo está aqui, o objeto atingiu o solo com a velocidade de 30 metros por segundo. Perceba também que a cada segundo você tem uma distância diferente entre as posições. Por que isso? Porque a velocidade vai aumentando. Se a velocidade vai aumentando, a distância também vai aumentando. E agora, o que a gente precisa fazer é descrever matematicamente. Mas a gente falou agora há pouco que isso é um movimento uniformemente variado. Se é um movimento uniformemente variado, a gente pode aplicar as 3 equações do movimento uniformemente variado. Então vamos lá. Ó. A primeira equação, você tem que é V igual a V0 mais A vezes T. E aí vamos substituir para alguns valores que a gente já conhece. Olha, velocidade final que eu posso descobrir, eu posso deixar ela aqui. Velocidade inicial da partícula é zero, mais a gravidade vezes o tempo. Então, essa equação eu posso descobrir a velocidade de queda. Olha, se eu tenho o tempo que a partícula ou o corpo levou para cair, eu tenho a velocidade. Vamos perceber. Ele levou 3 segundos para atingir o solo. 3 vezes a gravidade, que é 10. A velocidade vai dar 30 metros por segundo. Então, foi a primeira equação do movimento uniformemente variado.
Vamos para a segunda equação. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir. Aí, eu quero que você perceba o seguinte. Você tem um deslocamento dessa partícula aqui, que foi a altura dessa que ela foi solta. Posição final e posição inicial. Se eu passo a posição inicial para o outro lado, vai ficar posição final menos posição inicial, que dá exatamente a altura, porque se eu considerar o zero aqui, posição final do outro lado. Então, eu vou ter a altura, vai ser igual a velocidade inicial vezes t, mais g, vezes t ao quadrado, dividido por 2. Olha só, essa equação serve para a gente descobrir a altura que o objeto foi solto. Ó. T ao quadrado sobre 2. Então, se eu tenho o tempo que ele levou para chegar ao solo, 3 segundos, ó, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90. Dividido por 2, esse movimento aqui que eu desenhei, levou 40, foi solto, né, de uma altura de 45 metros. E a terceira equação é a equação de Torricelli, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Olha, velocidade final eu posso descobrir fazendo o quadrado igual a 0, né? Mais 2 vezes G, ΔS é a altura. Então, olha, eu tenho que a velocidade final vai ser raiz de 2GH. Vamos ver se bate. A altura que a gente calculou, 45 vezes 10, 450 vezes 2, 900. Raiz de 930. Então, bateu aí a gente descrevendo matematicamente o movimento de queda livre. E aí, Galileu, que fez esse experimento, ele percebeu uma proporcionalidade entre essas distâncias aqui, ó, que a gente vai ver exatamente agora. Vamos lá. O que Galileu percebeu foi que os espaços percorridos pelo corpo eram crescentes e proporcionais aos números ímpares. Então, por exemplo, no primeiro segundo aqui, se a bolinha andou D, no outro segundo ele andou 3D. Depois ele andou 5D. E assim sucessivamente. Então você percebe, no primeiro segundo, para uma velocidade nula, tá? 0, você vai ter a distância D, depois do outro segundo 3D, depois 5D, depois 7D e assim sucessivamente até a bolinha cair. Vamos perceber se acontece isso mesmo, né? Eu disse que a velocidade inicial é 0, aqui a velocidade já é de 10 metros por segundo. Lembrando da equação que a gente viu agora, H é igual a G, T ao quadrado, dividido por 2. Então, eu vou usar o primeiro segundo. O primeiro segundo eu vou ter H igual a 10 vezes 1 ao quadrado, dividido por 2. Então, eu vou ter que H é igual a 5 metros. Então, eu já sei meu D. D vale 5. Vamos calcular esse aqui. Para isso, eu vou tomar como referência lá em cima ainda. Então, eu vou ter o seguinte. O outro segundo. Eu vou ter H igual a G, que é 10, 2 ao quadrado dividido por 2. Vamos ver quanto vai dar H. H vai ser 5 vezes 4, vai dar 20. Poxa, Isaac, mas não deu 3D. Deu sim, ó, porque o 20 ele conta a partir daqui. Então, isso tudo é 20. Se aqui é 5, aqui vai valer quanto? 15. Vamos ver o último agora. Eu vou ter H igual a 10 vezes 3 segundos ao quadrado dividido por 2. Então, H vai ser igual a 5 multiplicado por 9. Isso vai dar 45. Olha, se isso tudo aqui valia 20, aqui vai valer 25. Então, você percebe para dar tudo 45. Então, você percebe que a regra de Galileu vale muito para a queda livre. Então, você pode, de vez de estar fazendo essa conta toda,
aplicar logo a regra de Galileu. Espero que tenham entendido o queda livre. Os próximos passos é fazer questões desse conteúdo e praticar bastante. Não esquece de se inscrever no meu canal, tá? E de visitar o nosso site também, o www.estudoemaisfisica.com. Até mais para vocês!